Uma mulher de aproximadamente 35 anos chegou a esta idade sem ter se casado. Hoje, esta incidência é considerada como algo normal, não espantoso, mas nem sempre as coisas foram assim. O termo solteirona e a atribuição ficou para titia, eivados de significado, povoavam o imaginário coletivo de décadas atrás, e geralmente davam aso para que outros adjetivos de cunho pejorativo fossem creditados a estas mulheres, tais como megeras, amargas, invejosas, inúteis, frustradas. Nem chegava a passar pela cabeça da maioria das pessoas, em tempos egressos, fazer a seguinte conjectura: será que ela manter-se solteira não é uma questão de escolha? De fato, o mero preconceito em âmbito sociológico embotava a capacidade de raciocínio de muitos. Mas a solteirice das mulheres também estava muitas vezes atrelada a uma condição de insuficiência financeira. O termo spinster, que numa adaptação para o português poderia ser solteirona, foi cunhado na Inglaterra do século XVIII. O vocábulo ganhou notoriedade pela primeira vez no ano de 1719. Ao ser utilizado na edição inaugural de um jornal lançado na época, intitulado exatamente como The Spinster. Em um dos principais artigos da veiculação havia a origem da palavra, que a princípio não era depreciativa. Seu significado poderia ser mulher obreira, o que quase automaticamente redundaria em outro léxico, fiandeira, visto que esta era uma das atividades mais executadas na época, em que a incipiente indústria têxtil já demonstrava seu relevo como um importante pilar da economia. Porém, mesmo naquela altura dos acontecimentos, as manufaturas já eram uma realidade, e a produção em larga escala também. Gradativamente, as solteiras inglesas dedicadas ao ofício de fiar e tecer, que ficavam circunscritas à produção em escala doméstica, viam sua importância diminuir drasticamente. A competição na seara da produtividade era desleal e impraticável. Enquanto as casadas podiam fruir da prerrogativa de viver às expensas da renda dos maridos, as solteiras que já contavam com certa idade eram tidas como pouco úteis dependentes financeiramente de alguém, ou obrigadas a trabalhar fora em troca de baixos salários. O jogo só começou a virar na segunda metade do século seguinte, e o arquétipo da mulher solteira aos poucos passou a não ter tão pesada indexação. Com as irrefreáveis transformações ensejadas pelas 3 últimas décadas do século XIX, como os processos de urbanização dos países e industrialização em massa, não cabia mais somente a função de esposa ou mãe para o gênero feminino. Elas tiveram que entrar de forma mais efetiva no mercado de trabalho, com o fito de colaborar para a manutenção de um padrão de vida cada vez mais exigente. Havia o mister de contribuir para a cobertura das finanças do lar. É neste ponto que as mulheres casadas e as solteiras acabavam se encontrando. Se antes o mundo do trabalho era panágio apenas para as que não eram casadas, as que contraíam matrimônio passaram a desempenhar atividade na prestação de serviços, nas fábricas e nas empresas da época. A distinção por estado civil, que recaía para as mulheres solteiras como um mau conceito, havia ruído. Porém, a distinção por classe social ainda se manifestava. As jovens burguesas a princípio dedicaram-se mormente a ocupações como governanta e professora, mais aceitáveis e mais em conformidade com a sua condição social. As mais pobres tinham que expandir o leque. Engajavam-se também em atividades como vendedoras, funcionárias dos correios, operárias, enfermeiras, cozinheiras e faxineiras. Mas o caminho para acabar com a chacota, ou mesmo o sentimento de ojeriza com relação à mulher solteira, ainda se apresentava como longo e árduo. A argumentação de cunho estritamente sociológico, para implicar que a solteirice feminina era um mal, já não colava, principalmente em uma época que a consecução de casamentos começava a ter dificuldades, mesmo para as mais abastadas e instruídas.
devido a dois fatores: grande fluxo migratório masculino e grandes conflitos bélicos acontecendo. Mudou-se o eixo para dar fulcro à crítica da condição. Princípios psicológicos passaram a ser usados para atribuir infelicidade à cidadã que não alcançava o status de esposa. Era largamente difundido pelo senso comum de que marido e filhos eram elementos obrigatórios para o ideal de realização da mulher, o que automaticamente acabava etiquetando na solteira o estereótipo de ser irrealizado e frustrado. Era tida como um elemento desestabilizador, que recusava o papel destinado a ela, que tinha o topete de trafegar pelos espaços do trabalho, conduzindo sua vida e gerindo seus próprios bens. Lide audacioso para a época. Por este motivo, era alvo de discursos que a conotavam como ser desprezível, sendo digna de no máximo ter a misericórdia como bom sentimento estimado. Mas alguns anos se passaram. A imersão no século XX não mudou muito o quadro posto, pelo menos nas primeiras décadas. Mas a segunda metade foi decisiva para que o jogo virasse efetivamente. Nos anos 1960, ocorreram várias pressões de cunho feminista e de afirmação da mulher. Mais especificamente no Brasil, estas ações foram repercutir na criação de duas leis: o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, e a Lei do Divórcio, de 1977. No caso da primeira, houve uma ruptura. Foi abolido da legislação o artigo que versava a incapacidade da esposa perante a justiça, estabelecendo, entre outras coisas, o princípio do livre exercício da profissão. Até então, vigorava a definição brindada pelo primeiro Código Civil brasileiro, do ano de 1917, que tinha em suas linhas: o casamento é um contrato feito entre indivíduos livres e baseado em obrigações mútuas. O marido tem por incumbência sustentar e proteger a esposa. Esta, por sua vez, deve-lhe obediência. Desposada, a mulher se torna juridicamente incapaz e só pode seguir uma carreira profissional com a autorização do marido. Passando para uma conjuntura em dimensão mundial, também nos anos 1960, ocorreu a Revolução Sexual, que desenvolveu meios para que as mulheres gradativamente se libertassem da austeridade de valores como virgindade e castidade. A criação da pílula anticoncepcional também foi observada como um evento que veio a agregar. Possibilitava o sexo sem ter como desdobramento o risco da gravidez indesejada. Logo, eliminou o mistério do casamento como condição indispensável para a iniciação na vida sexual. Hoje em dia, a figura da solteirona ou daquela que ficou para a titia perdeu sua razão de ser. Se outrora casamento e maternidade eram projetos pessoais de 10 entre 10 mulheres, no tempo presente há uma boa parcela de representantes do sexo feminino que colocam como prioridade aspectos como a instrução, a carreira profissional, atividades físicas, viagens e a vivência intensa de variadas experiências. A solteirice feminina deixou de ser sinônimo de desmazelo, constrangimento, atrevimento, ausência de amor próprio, dependência financeira, infelicidade. O valor da vontade se aplica e é encarado como natural para os dois grupos, tanto para aquelas que querem firmar compromisso matrimonial, quanto para as que não querem.